E agora a gente vai tratar de mercado. Um relatório do Itaú BBA revelou que neste ano o consumo per capita de carne bovina no Brasil deve voltar a patamares recordes. O banco estima que o volume consumido da proteína deve alcançar 32 quilos por habitante, mesmo patamar registrado em 2013. Entre os motivos está o aumento na produção de carne bovina, projetado para aumentar 15% neste ano. A gente convidou um outro banco, um outro profissional do Rabobank agora, o analista de proteína animal, Wagner Yanagisawa, para nos dizer por que o consumo de carne vai voltar a patamares de uma década atrás. O que está puxando? É a oferta que vai baratear preço, Wagner? Conta pra gente, seja bem-vindo. Olá, Kellen, olá a todos. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, de fato, a gente está passando aí por 2 anos, vamos dizer assim, desde o ano passado, de níveis de oferta realmente muito elevados, tá? Basicamente explicando por conta de uma pressão, né, nos preços da cria do bezerro, que tem trazido certo desestímulo para os criadores manterem essas fêmeas no campo, e isso tem elevado o abate de fêmeas realmente muito forte nos últimos 2 anos. No ano passado já tivemos um incremento de 12%, nesse ano, só no primeiro semestre, já teve um incremento de pelo menos 19% no volume produzido, considerando o alto volume já do ano passado, tá? Boa parte disso por conta desse abate de fêmeas, que no segundo trimestre desse ano, de acordo com os dados do IBGE, teve mais um incremento de 19% no comparativo anual. Então, de fato, a gente está passando por um momento onde os níveis de oferta realmente estavam bem acima dos níveis de demanda, por isso, esse cenário de quedas de preço, né? E possibilitando o consumidor brasileiro, que tem um apelo cultural realmente muito forte pela carne bovina, estava reduzindo bastante consumo, principalmente ali no período da pandemia, está dando um espaço aí para recuperação desde o ano passado, né? Wagner, você coloca, então, esse ciclo pecuário, né, que a gente acaba tratando no agro. A gente está num ciclo pecuário em que há mais abate de fêmeas, com isso aumenta a oferta de proteína no mercado. E a pergunta que a gente faz aqui para você responder é: como serão os preços? Os preços da arroba bovina ao pecuarista e os preços da carne bovina ao consumidor, nesse novo cenário em que a gente está aqui tratando de patamar recorde de consumo. Perfeito. Quando a gente olha nessa questão do ciclo pecuário, a gente tem tido alguns indicativos já de uma possível mudança em termos de tendência. Não é algo consolidado ainda, mas pelo menos o mercado futuro, né, do boi gordo já projeta uma tendência de aumento de preços pelo menos até janeiro do ano que vem, né? Muito disso por conta aí de um cenário de limitação de oferta. Mesmo esperando aí patamares de confinamento, né, níveis de animais vindo de confinamento bastante elevados, né, por conta da atratividade, quedas no preço da reposição e da alimentação, a desaceleração da oferta de fêmeas deve dar uma redução aí nesse ritmo de aumento que realmente foi muito forte no primeiro semestre desse ano, que sem dúvida deve refletir em preços menores da carne bovina. Então, você está falando de um encurtamento do ciclo pecuário, ou seja, a gente está saindo do atual ciclo mais rapidamente. Então, o consumidor vai ter um momento ali de capturar essa queda do preço, mas atenção, porque logo essa curva já vai entrar no momento de recuperação? Perfeito. Quando a gente compara o ciclo atual com os ciclos anteriores, é bem evidente essa queda, né, em termos de período. Estava girando em torno de 5 a 7 anos. Para esse ano deve ficar ali perto dos 5 anos. Boa parte disso, né, é resultado de incrementos de eficiência, produtividade. Então, sem dúvida, a gente está passando por um ciclo um pouco menor. Grande ponto de atenção agora para o segundo semestre é uma expectativa de preços maiores, né, principalmente para o consumidor final. Pelo menos até julho ainda não chegou, né, mas em agosto, setembro, já deve começar a ver alguns repasses de preço. Grande ponto de atenção para a carne bovina é que num cenário onde o custo da alimentação, né, da ração para suínos e frango vai se mantendo em patamares baixos, a gente vê que uma perda de competitividade da carne bovina que pode limitar um pouco esse avanço de consumo que estava ocorrendo aí desde o ano passado, tá? Para a gente fechar, renda é fator preponderante quando a gente fala de consumo de carne bovina. Tem preço baixo, pelo menos num curto espaço de tempo, mas tem renda para garantir esse consumo em patamares historicamente altos como é projetado? Esse realmente é o grande ponto de atenção, considerando que boa parte da nossa demanda ali, né, entre 65% e 70%, vem do mercado doméstico. A gente tem visto que o aumento de consumo, pelo menos no ano passado e nessa primeira metade do ano, veio muito por conta de uma
combinação, né, de fator cultural do lado brasileiro, mas principalmente uma redução nos preços dessa proteína, né? Não foi, de fato, um grande aumento indicador em termos de poder de compra, e isso que, na nossa visão, traz um desafio maior para manter, né, esses ritmos de aumento de consumo, não só no segundo semestre desse ano, mas para o ano que vem, onde, na nossa visão, já é uma visão mais consolidada, né, que essa alimentação de oferta vai trazer preços maiores, num cenário onde a gente deve ver uma safra de grãos ainda sustentada. Então, a disponibilidade de grãos deve ficar ainda positiva aqui no mercado interno. Então, a competitividade com relação às proteínas mais baratas, com certeza vai dar uma acirrada. A gente pode ver aí uma quebra, né, desse ritmo de aumento de consumo a partir do ano que vem, por conta desses preços maiores da carne bovina. Wagner, eu tenho de 30 segundos a 1 minuto para a última pergunta. E as exportações? China, nosso principal comprador, Estados Unidos está ali no ranking dos top 5, pelo menos, e a gente tem uma eleição nos Estados Unidos que pode gerar algum tipo de barreira adicional para a entrada de produtos lá. O cenário de 24, 25 para as exportações continua crescendo para a China, continua crescendo para os Estados Unidos? Tem novos compradores no seu radar? Perfeito. Acho que a gente, sem dúvida, essa questão das eleições dos Estados Unidos, a gente já viu, né, naquela primeira fase da guerra comercial, trouxe bastante oportunidades para a gente aqui no Brasil. Acho que esse é um ponto realmente de bastante atenção. Com relação à China, o grande ponto de atenção é que, sazonalmente, as exportações no segundo semestre da China são maiores do que no primeiro. Nesse ano, a gente deve ver uma inversão, tá? O volume de importação da China no primeiro semestre desse ano foi 19% maior do que o mesmo período do ano passado. Então, eles já estão bem posicionados, a demanda lá está estagnada, os estoques de carne bovina congelada estão em patamares elevados. Não deve ter uma grande queda, mas não vamos esperar grandes aumentos. Para o ano que vem, o nível de demanda deve se manter sustentado, na nossa visão, principalmente porque a gente deve começar a ver um cenário de reação de preços, né, da carne bovina no mercado interno. Então, acho que isso deve sustentar um pouco o mercado lá internamente, considerando que a China deve aumentar, né, a demanda no mercado externo, na nossa visão, até 2030. Esse cenário de demanda, vamos falar assim, de dependência mútua entre Brasil e China deve continuar trazendo oportunidades para a gente aqui em termos de volume, tá? Muito bem. Wagner Yanagisawa, analista de proteína animal do Rabobank Brasil. Obrigada pela presença. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos pela atenção e até uma próxima. Até uma próxima.